Fala, galera! Estamos de volta com o Papo Criptos. Eu e o André Trota. O André que é especialista em escola austríaca, analisar dados de economia macro, Banco Central, quanto o Banco Central está imprimindo de dinheiro e quanto isso, a gente vai analisar o quanto isso está podendo influenciar no preço dos ativos, incluindo o Bitcoin e as criptomoedas. Fala, André, beleza? Fala, Marcelo. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite aí, Marcelo. É um assunto que eu gosto bastante de falar. Vamos apresentar a influência dos bancos centrais nos preços das criptomoedas. Maravilha. Olha só, eu já compartilhei minha tela aqui, que eu vou mostrar. É um artigo que o André escreveu no dia 24 de janeiro, onde a gente tem falado bastante da influência dos agregados monetários, principalmente o M2, que mostra aí, né, depois o André vai explicar melhor, mas basicamente o quanto que o governo está imprimindo de dinheiro, quanto de dinheiro está na economia. Falando isso aqui, ó, desde janeiro desse ano, e já tem gente grande, conhecida do mercado financeiro e de cripto também, como o Raoul Pal, que também começou a falar isso. Olha só, eu estou com um tweet aqui do Raoul Pal bem recente, 21 de julho de 2022, desse ano, onde ele fala aqui, ó, eu estou começando a pensar que o M2 pode estar influenciando o mercado de cripto e tal. Então, enfim, por que eu mostrei isso? Porque o André fez um artigo onde ele mostra ali a influência, né, da liquidez, né? Não é só do agregado, depois ele vai mostrar, mas o quanto essa liquidez global afeta o preço do Bitcoin e das criptomoedas. Então, eu acho que isso, inclusive, ele está em linha com a tese do Bitcoin, porque o Bitcoin seria, né, na visão de muitos, esse remédio contra... A gente fala inflação, mas não é o aumento de preço. O Bitcoin vem a ser, talvez, esse remédio contra essa impressão desenfreada de dinheiro, essa liquidez, né, por muitas vezes exagerada dos governos. E é nesses momentos que o Bitcoin tenderia a subir. Quando a liquidez é retirada, ele tende a cair. Então, André, já que a gente está falando dos gráficos, você tem atualizado o gráfico de liquidez aí para saber, né, se isso seria positivo ou negativo no momento para o Bitcoin? E assim, já vou mostrar aqui, então. Vamos lá. Bom, esse aqui é o gráfico, então, da liquidez do dólar nos Estados Unidos. Esse gráfico tem uma defasagem aí de 9 meses, né? Ele tem um efeito mais ou menos, né, por volta aí de uns 9 meses em média, né? Óbvio que isso varia, à frente, tá? E comparado com a variação anual do preço do Bitcoin. A variação anual está aqui, o preço do Bitcoin hoje sobre o preço do Bitcoin na mesma data do ano passado. Tá? A gente vê uma certa correlação nesse gráfico da liquidez com o Bitcoin e percebe como que a liquidez influencia. E é interessante entender isso daqui, né? Vamos entender primeiro o que é liquidez. Tá? Porque muita gente fala liquidez e se refere isso apenas como a impressão de dinheiro, como oferta monetária, tudo. Mas, nesse conceito aqui, a liquidez seria mais uma diferença de oferta e demanda por moeda, tanto demanda para entesourar moeda, quanto demanda por troca por bens e serviços. Então, se aumenta essa oferta de moeda, considerando a demanda por troca por bens e serviços, ela não aumenta de forma imediata, né? O mercado financeiro, em geral, é um dos primeiros canais que essa nova moeda entra na economia. A gente já pode até considerar que criptomoedas tá nesse meio, né? Entra aí também. E ela causa esse efeito, então, esse excesso de moeda, então, esse excesso de moeda que não está sendo demandada ainda, causa esse efeito de elevação dos preços dos ativos financeiros.
Não é algo que acontece só com o Bitcoin, acontece na Bolsa em geral. Aqui, a gente vê também, é o mesmo gráfico, comparando com o SP500, tá? A variação do SP500 aqui, tanto do SP500, desculpa, aqui está em azul, do SP500 aqui é o tracejado em cinza, tá? E a liquidez é essa curva em vermelho. Então, a gente vê uma certa correlação e uma certa previsibilidade, né? Não é tão objetivo assim, da liquidez quanto à variação dos preços dos ativos financeiros. O mesmo acontece com o Bitcoin. A gente pode ver aqui a curva normalizada também. Então, por aí, é por esse canal que se dá a influência da manipulação da moeda nos preços dos ativos financeiros em geral e das criptomoedas. Referente a todo o mercado financeiro, e como tem aumentado muito a demanda das criptos, né? Vou falar aqui só do Bitcoin, e que isso é uma capitalização de mercado relativamente pequena ainda, esse efeito causa um impacto muito grande, né? E a gente vê, então, como a volatilidade do Bitcoin é afetada. Por exemplo, se lá teve em 2020 foi muito grande essa elevação da oferta monetária, né? Enquanto teve um período aí, acho que esse SP500 deveria estar subindo por volta de uns 30%, algo assim. Bitcoin, no ano, o Bitcoin estava subindo 300%. Então, existe, sim, essa correlação. Eu acho que é interessante comentar, porque muita gente a gente está vendo falar por aí, dessa mesma da correlação que tem o Bitcoin com ações de tecnologia, principalmente, né? Aqui, o gráfico está comparando o Bitcoin, que é a curva em azul, e o índice Nasdaq, que é a curva laranja, né? Existe, sim, essa correlação, mas ela existe por quê? Porque a fonte, né, a origem do que gera essa grande movimentação dos preços é a mesma, é a variação monetária, que acontece por decisões de política monetária. E a gente pode ver, então, agora, esquecendo a liquidez, vamos ver só a questão de oferta monetária. O Bitcoin dividido pelo M2 dos Estados Unidos, o ponto que ele se encontra, é interessante, a região de suporte que ele está aqui. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Esse é o Bitcoin em dólar ou já é o Bitcoin no M2? Este aqui é o Bitcoin dividido pelo M2 já. Ah, tá. Então, o Bitcoin hoje está em torno de 23 mil dólares. Aqui você corrigiu, né? Porque como imprimiu mais dinheiro, você corrigiu para o M2. Então, aqui ele estaria comparando com essa ajuste do M2, certo? Certo. Esse ajuste seria o Bitcoin hoje por volta de uns 18 mil dólares, certo, mais ou menos. 18 mil dólares lá de 2020, de 2017. Isso aí. Legal. Mas, vamos pegar o M2, o agregado monetário M2 é o M1 mais depósitos a prazo, com certa liquidez de curto prazo, né? Mas, então, se tem mais depósito a prazo, esse dinheiro ele não é imediatamente conversível para a compra do Bitcoin. A mesma coisa se considerar o M1. Parte do M1 é papel moeda em poder do público, né? Em geral, quando se compra o Bitcoin em dólar, a pessoa faz uma transferência, uma conta corrente. O que essa é o imediato. Então, seria a liquidez mais imediata para a transferência de dólar por Bitcoin. O que vale, então, a gente pensar. Então, vamos pegar o estoque de conta corrente, fica mais próximo, né? Acho que esse é o limite do que a gente consegue chegar aí, né? Para desagregar para fazer essa análise, né? Análise
do lado da moeda, e fazer essa mesma relação aqui, o Bitcoin por depósitos em demanda, né, que é a mesma coisa de depósitos à vista, que seria equivalente, a maior parte aí, em o que tem em conta corrente nos bancos. Comparando que realmente está líquido ali, pronto para comprar, né? Estaria mais pronto para comprar. E a gente tem esse resultado aqui, vamos tirar um pouco de zoom, seria equivalente hoje o Bitcoin, os preços dele, pegando essa métrica aqui, vamos colocar como uma métrica de valoração, está equivalente ao suporte do que o Bitcoin estava ali em 2000, chegou em 2018, depois aqui em 2020, e passou parte de 2020, né? Nesse suporte que se apresentou, apresentou novamente um suporte, uma região de suporte muito forte, né? Aqui, lá em 2018, essa relação seria equivalente, lá em 2018, o preço do Bitcoin por volta de $6.000. $6.000. Então, realmente mostra que a gente está aí num suporte histórico, né? Olhando a partir dessa análise, né? Isso aí. O que vale, então, é monitorar isso daí. E o interessante disso é que é macro, né? Monitorar isso não é algo que exige olhar o tempo todo. Não. A gente tem que entender como funciona esse mecanismo de transmissão das políticas monetárias nos ativos financeiros e monitorar principalmente a variação de oferta monetária, né? No caso, eu tenho o meu indicador de liquidez aqui, que eu fico monitorando também, e a gente aumenta, né, um grau, uma chance muito maior de acertar movimentos de longas tendências, né, dos preços dos ativos por aí, né, tendendo a essa parte macro. Certo. Bacana. Então, bom, esses gráficos aí, eles mostram bastante coisa, muito mais em detalhe do que olhar só, né, dados do Fed, M1, M2. E nós vamos, a ideia aqui que a gente vai fazer, pelo menos uma vez por mês, eu vou vir aqui com o André para a gente ver como é que está essa curva, né? Essas curvas de liquidez, se está bastante liquidez ou não. Agora está indicando uma liquidez muito baixa, mas isso pode ser revertido também, a gente não sabe, né? Pode haver uma mudança de política, enfim. Isso vem ajudar a gente a analisar potenciais entradas. Muito bacana. Tem mais algum gráfico para mostrar, André, ou não? Não, por enquanto esses aqui que eu separei para hoje só. Legal. Não, show de bola. Não, já tem bastante informação, era só para eu saber, para a gente fazer aqui nossas análises, né? Então, bom, acho que pode, se quiser tirar compartilhamento da tela, então, ou você vai mostrar mais alguma coisa aí? Tá legal. Então, vamos voltando aqui, né? Então, assim, bem legal ver essa análise. Eu nunca vi ninguém fazer essa análise no mundo, tá, pessoal? Eu acompanho muita gente, tem muita gente competente no mundo. Eu nunca vi ninguém fazer uma análise desse jeito. E é interessante que eu vi agora, né, o Raoul Pal, como eu comentei, que ele é veterano de Wall Street, ele tem o canal Real Vision, é um cara bem respeitado no mercado, também está começando a olhar, né, Bitcoin, agregado monetário, até mais do que o halving do Bitcoin. E aí eu vou colocar aí, fazer a pergunta aí para o André dar a opinião dele, e depois eu vou dar a minha. O que seria mais importante para o Bitcoin? Lógico, acho que tem vários fatores, né? A própria adoção do Bitcoin também vai impactar. Mas se a gente fosse colocar assim, olhando, né, esses indicadores macro, para você, André, o que é mais importante? É o halving do Bitcoin, né? A cada 4 anos, a emissão de Bitcoin é reduzida pela metade. Isso aconteceu em 2020, vai acontecer em 2024 de novo. O que seria a primeira coisa, na sua opinião, para olhar? O halving ou liquidez do mercado, em primeiro lugar? Eu olho liquidez do mercado, eu olharia. Mas isso é fácil até da gente ver historicamente, só você falar a data dos halving, né? Sim. Eu olharia a liquidez do mercado, porque a gente os halving está reduzindo a oferta,
as novas ofertas pela metade, né? Aham. Mesmo assim, é algo muito pequeno, próximo ao quanto está aumentando de... Normalmente, quando tem as grandes impressões de dinheiro aí, quanto se aumenta de oferta monetária, né? Então, o impacto seria muito maior. Muito maior. Então, eu também concordo. Eu até vou dizer que eu pensava um pouquinho diferente, né? Em 2020, lá em 2000, porque em 2018, 2019, não estava muito claro, e também a gente não tinha uma análise igual essa sua aí para dizer o quanto que o mercado financeiro impactava no mercado de criptomoeda, né? Nunca foi muito claro. Então, muita gente falava em 2018, 2019, né? Só falava o que vai acontecer num crash de bolsa, numa recessão, né? Agora, acho que todo mundo já sabe o que iria acontecer, porque veio tanto no Covid quanto agora, né? O mercado de criptomoedas está seguindo aí mais ou menos na tendência dos mercados de ações globais. Mas o que eu acho interessante é assim, eu via muito o halving em primeiro lugar. Em 2020, eu olhei o halving, eu estava olhando lá, vai diminuir, a gente estava olhando 2012, 16, 20, então 2020, seguindo os ciclos do halving, tudo tinha para o Bitcoin explodir no final do ano. E explodiu. Só que não era só isso, porque eu lembro que a gente já falava de impressão de dinheiro e aconteceu as duas coisas em 2020. Então, em 2020 teve halving mais impressão de dinheiro. Essa talvez seja uma combinação explosiva. E hoje a gente está no meio do halving, que seria negativo para o preço do Bitcoin, e também num período de tirando liquidez do mercado. Então, agora estaria realmente ruim. Então, eu acho interessante, né, ver os dois, olhar esses dois indicadores. Né? De repente, se a gente considerar os dois, a gente está com dois indicadores negativos. Se um ficar positivo, pode ter uma recuperação ou não. Agora, se os dois ficarem positivos, talvez seja uma indicação de reversão de tendência forte, né? Talvez, pessoal, lembrando que isso não é recomendação de investimento, é apenas nossa análise. Outra coisa também, vai ter agora, eu fiz uma live hoje, a gente está gravando dia 5 de agosto, eu fiz uma live com a Bitcoin Trade, onde falando do Ethereum 2.0. E o Ethereum, que hoje ele está metade do tamanho do Bitcoin, né? Então, ele vem até subindo mais ultimamente. Vai ter atualização importante, o The Merge, agora previsto para setembro, onde vai deixar de existir a mineração e vai entrar o Proof of Stake. E vai ter o chamado triplo halving. E agora, é um bom teste também, porque se o Ethereum já tem a metade do tamanho do Bitcoin e agora vai ter o triplo halving, porque a emissão do Ethereum vai cair 90%. Ele vai ficar, na verdade, praticamente deflacionário, vai estar zero. Então, o que você acha do triplo halving do Ethereum? Vai impactar o mercado? Não vai ou não dá para saber? Difícil não impactar, né? Eu acho que não só isso, mas tem que ver como vai funcionar essa nova... o merge do Ethereum, né? Como que vai ser aceito isso daí? Como que vai funcionar, né? Vai caminhar? Porque tudo depende também das valorizações das pessoas, né? Subjetiva. A gente está falando aqui de dados objetivos, né? De fluxo, mas o que manda, na verdade, são as decisões, né, subjetivas das pessoas, se vão realmente aderir, se vão comprar, e que isso que vai ter as variações nos preços também, impactar nisso. Certo. Bom, eu acho que pode impactar sim. Tá? Eu não acho que vai ser algo que vai mudar do dia para a noite, mas eu acho que, eu comentei hoje na live com a Bitcoin Trade, que eu acho assim, não dá para saber, por exemplo, se o Ethereum vai passar a capitalização do Bitcoin. Não dá para saber, mas eu não vejo por que cravar que não vai, como muitos o fazem. Porque se a gente pensar que o Bitcoin é o ouro digital, o ouro tem um tamanho de mercado de 12 trilhões de dólares. E você tem o mercado de ações, que é muito maior, de 100 trilhões de dólares. O PIB global é maior, o mercado de imobiliário é maior. Então, se a gente está falando que o Bitcoin é o
ouro digital, e o Ethereum, né, ou até mesmo talvez outras blockchains Layer 1, são aí esse potencial computador mundial que a gente não sabe onde parar, né? Na minha opinião, o Ethereum poderia. Estou dizendo que vai passar o Bitcoin, mas para mim poderia. Para a gente finalizar o raciocínio aqui de hoje, o que você acha que pode? Algum outro ativo pode passar o Bitcoin, o Ethereum ou outro no futuro? Aí já tá fora do meu campo de conhecimento. Eu sempre foquei mais em Bitcoin, Ethereum, e mais na parte macro e não tanto nos projetos, né? Aí eu não saberia dizer. Não, entendi. Bom, tem muita coisa para acontecer, nós estamos num momento bem difícil. Eu acho que esse aqui é um ano bem difícil, mas nós vamos trazer essa análise, e não tem ninguém no mercado fazendo esse tipo de análise, pelo menos uma vez por mês. Eu e o André estaremos aqui mostrando essas análises e o que pode impactar ou não no mercado. Tem mais alguma coisa para deixar de recado, André? Sobre os gráficos, análise, é isso. Só é uma sugestão. Acompanhem os vídeos, sigam o canal, acompanhem todo mês, a gente vai falar sobre isso. Vai ser interessante acompanhar também a aderência dos preços do Bitcoin em relação à liquidez, né? Vamos comentar isso direto. E é algo a mais aí na análise das criptos que eu considero de grande valor. Maravilha. Muito obrigado, então, André. Até a próxima, Valeu, pessoal. eu que agradeço. Até mais.